Olá, boa tarde, pessoal. Mais uma vez nós estamos aqui para dar início à nossa terceira aula. Continuamos com a disciplina Enfermagem, Saúde Mental e Psiquiátrica e hoje nós vamos ver as questões, os fatores que influenciam os transtornos mentais. Então a gente começa hoje com algumas perguntas, né? Você já enfileirou um dominó? Como é que você coloca essas peças de dominó para elas ficarem enfileiradas e não desmoronar? Já empilhou algum bloco de madeira onde que ficassem todos modelados e depois eles desmoronassem? Como é que você vê isso? O que acontece quando derrubamos uma única peça de uma única fileira? Então ele vai todo desmoronar. É isso que acontece com a mente humana, como está tudo certinho e ela começa a criar algumas ocasiões que elas começam a ficarem conturbadas. Então aqui nós temos essa figura, onde que significa o que é desmoronar, os pensamentos que vêm. Parece que tudo acabou, parece que tudo está dando errado. E alguns desses fatores que influenciam são os fatores como são geradores do transtorno mental, acontece logo após que isso aconteceu. Acontece algo na vida desta pessoa, onde ela vai começar a achar que está tudo errado. E aí ela começa as conturbações mentais. Nós seres humanos funcionamos como fosse um compacto, mente e corpo, né? Por exemplo, se alguma pessoa começa um medo excessivo, um dos exemplos que nós estamos vendo agora, que mudou muito essa questão mental, foi justamente a época agora do Covid, onde as pessoas começaram a criar ideia de que vai morrer, outras pessoas que vão ficar doentes, que não podem ter contato, outras ficam usando álcool muitas vezes, porque não passando álcool nos objetos de casa, porque elas imaginam que pode pegar o Covid. E muitas pessoas elas estão fazendo acompanhamento mental depois do Covid. Aumentou o grande número de pessoas fazendo acompanhamento psiquiátrico e com psicoterapias psicóticas. E aqui é um exemplo de uma pessoa com depressivas, Ela pessoa com ansiedade e ela não tem mais ânimo de sair. O que nós podemos pensar de imediato quando isso acontece? Poxa, alguém vai me pegar, ou não vou sair de casa porque eu vou pegar o Covid, eu preciso ficar trancada em casa, eu preciso ficar de quarentena, eu não vou poder mais sair na rua. Então, todos esses questionamentos a pessoa começa a fazer. Então, era diferente quando você tinha vida antes do Covid. Existiu a vida antes do Covid e agora existe a vida depois do Covid, com os transtornos mentais. Mudou a ideia de você sair para trabalhar, como você ia sair. Muitas pessoas ainda não voltaram para trabalhar. Então, muitas pessoas desenvolveram essa questão psiquiátrica. E uma das pessoas que mais foram afetadas foram as crianças. Os mecanismos psicológicos dessa criança, ela começou a dar sinais. E aí, alguma perda da pessoa querida, período recente. Então, nós tivemos muitas perdas com pessoas conhecidas. E isso trouxe para nós grandes prejuízos psicológicos. Existe uma multicausalidade, seja, várias são as causas que fazem o indivíduo que vem desenvolver o transtorno mental. Por várias vezes é difícil trabalhar com esse conceito de transtorno. O que é transtorno mental? E as pessoas começam a ter medo de procurar ajuda. As terapias, para elas procurar a terapia, elas têm que entender que elas estão precisando. Elas começam com falta de ar, ela começa com medo, com dor de cabeça, com dor no peito. Estamos acostumados a avaliar a situação como um todo. Então, a gente vê no outro, mas a gente não vê na gente. Até a gente se aceitar, entender que nós estamos precisando de uma terapia, isso leva um tempo, até você saber que você precisa disso.
Essa forma de raciocínio é tão tentadora que existe até muitos especialistas que ficam insistindo que causa tal do transtorno mental. É apenas físico e emocional. O que acontece com esse conceito? Acabamos por não ajudá-lo ou por viver com inteiras dificultando os processos de melhora. Então, muitas pessoas elas querem a melhora imediata. Ou eu vou para o psiquiatra, eu vou para o psicólogo e ela quer o resultado imediato. Nessa semana eu tive uma história de uma moça que ela ficou com síndrome do pânico. Ela vai para o médico e ela começa a tomar medicação. Só que ela quer que a medicação faça efeito imediato para ela poder suprir as necessidades dela de sair. Mas ela não tem coragem de sair de casa por medo. Mas ela acha que para ela ficar boa tem que ser rápido. E ela aproveita que o médico pede para ela voltar se caso ela não precisar, só que ela não entende que essa medicação ela leva um tempo no organismo até ela começar a melhorar a parte psicológica dela. Então precisamos termos uma visão mais ampla do que é saúde mental. Tentar conhecer mais as pessoas, estamos atendendo e compreender o saber que gosta, de onde vem e como vive. Então, para mim saber que essa pessoa está com transtorno, eu preciso conversar com ela, eu preciso interagir, eu preciso buscar o que está proporcionando isso. Assim, faz uma ideia de fatores que podem causar as influências no momento tal como o seu transtorno. De forma simplificada, podemos dizer que 3 grupos de fatores influenciam, que são os físicos, o biológico e o ambiental. Quando se fala de transtornos físicos, físicos e biológicos, funcionam de forma integrada. Isso que os aparelhos do sistema, que são o sistema de comunicação, o que trouxe esses meios de comunicação nesse momento para a pessoa. O que ela escuta, o que ela pensa, o que ela avalia para trazer para ela. O que ela vai trazer de bom para a vida dela e para a mente dela. Os sintomas são emocionais, como sentir culpado de ter pensamentos repetidos, de morte, ouvir vozes. Então, muitas pessoas elas começam com ideia de suicídio, porque ela começa a ouvir vozes e ela começa a dizer que alguém está mandando ela se matar, alguém está fazendo ela fazer algo que ela acha que é errado e ela não consegue, e ela diz, eu estou ouvindo vozes, eu estou vendo, E também tem um fator muito preciso, que é o envelhecimento. O abuso de álcool e outras substâncias também faz com que desenvolva o transtorno mental. Em muitos casos, com essas bases já pode ser identificada, descrita como uma especialidade de outros casos ainda. E aqui nós temos a depressão infantil. Nesses últimos meses, o que nós estamos acompanhando na nossa saúde primária, são muitas crianças com depressão. Como é feito esse acompanhamento das crianças dentro da saúde mental dela? Então, é tão nítido isso, que a criança ela passeava, a criança ela fala, a criança ela brinca com os colegas, ela vai para a escola e de repente um dia ela não tem mais isso. Então ela se sentiu tirada, essa situação dela ir a algum lugar. Então começou a vir os transtornos mentais, o medo de morrer, o medo de perder o pai, a notícia na televisão, E como tratar isso, Saber que sempre temos que alguma emoção agradável ou desagradável. Ocorre uma série de trocas elétricas químicas em nosso cérebro. Podemos definir fatores físicos e biológicos, são os que ocorrem alterações ocorridas no corpo, em determinado órgão. O sistema nervoso central, que pode levar ao transtorno mental. O sistema nervoso central manda para a nossa mente, ela está na mente e ele começa a dar sinais das confusões mentais. Dentre os fatores físicos e biológicos, podemos à base deflagrar o transtorno mental e existem algumas evidências. Aí nós temos agora os fatores genéticos, hereditários. Quais são esses fatores genéticos hereditários? O que a gente consegue herdar das nossas famílias.
dos nossos pais, dos nossos avós. Então, a convivência também traz o transtorno mental. Eu conheço famílias, a família inteira toma os remédios antidepressivos, por quê? Porque já vem de uma cultura que antes não tinha os psicólogos. A ida a esse psicólogo era muito difícil. Algumas pessoas, ou comentários são feitos. Fulano puxou o gene do pai, o problema da cabeça da tia. Então as pessoas fazem esse comentário que quando a pessoa vê com transtorno mental, é porque puxou o pai, é porque puxou a tia. Então, quando usamos essas expressões, estamos nos referindo à genética dessa pessoa, essa herança. Quando se diz que puxou o pai, puxou a mãe, puxou a tia, eu acho que como é genético, eles assemelham essa situação. Né? E os nomes genéticos vêm de genes, que são as moléculas que vêm das células. Na psiquiatria, os fatores genéticos ou hereditários são ligados muitas vezes na mídia. Sempre caracterizado por grande descoberta, o transtorno mental popularmente sempre diz que alguém herdou da família, como eu acabei de dizer, né? Atualmente, os avanços da medicina têm permitido identificar alguns genes que possam ter influência no desenvolvimento de transtorno mental. E aí vem os transtornos de pré-natal, né? Às vezes tem uma gravidez mal sucedida, a pessoa não está com intenção de engravidar e ela engravida, e muitas vezes a questão de aceitação, da mudança do corpo, a mudança de hábito, a mudança de vestimenta, o dormir, a alimentação. Então são as condições da gestação e são os fatores emocionais, econômicos, sociais, que muitas mães elas têm o consumo de droga, de doenças como sífilis, como HIV, né, o uso de cigarro, alguns tipos de medicações. Quando a gente pega uma gestante, uma mulher que ela começa a fazer o pré-natal, que ela faz uso de alguma substância, a gente tem que cuidar desta gestante de forma diferenciada. Temos que ver se as medicações dela não vai afetar a criança, para a gente conversar com o médico para substituir a enfermagem, substituir essas medicações para não trazer nenhum dano para essa criança. Temos que ver se essa gestante, o uso de droga dela, a gente tem que tentar que ela deixe do cigarro, o álcool e o uso de drogas ilícitas, porque ela vai passar para a criança. Então, isso traz muitos os transtornos mentais, gerando os problemas futuros, né, que vai crescer esta criança com a facilidade que ela pode ser uma futura viciada em droga, em álcool, né? A capacidade adaptativa no crescimento e desenvolvimento dessa criança e as doenças mentais, né? E os fatores perinatais, né? É tudo aquilo que acontece durante o nascimento do bebê, na hora do parto. Quais foram os traumas que foi causado nesta mulher durante esse parto? Então, por isso que também tem as depressões pós-parto, porque na hora do parto, a dor e a forma que esta mulher é conduzida durante esse parto tem uma influência muito grande na parte psicológica dela. Podem causar danos neurológicos, né, a falta de oxigenação, os tecidos cerebrais. Dependendo da gravidade, a criança poderá desenvolver os problemas neurológicos, como a epilepsia, os diversos atrasos de desenvolvimento, que pode formar a base do transtorno psiquiátrico. Então, quando isso acontece? Quando a criança ela não é bem assistida na hora do parto, a mãe não é bem assistida e a criança ela não vai nascer com saúde plena. A demora do nascimento, a demora do parto. E como é feito esse parto? Né? E tem os fatores neuroendocrinológicos, né? Que é o sistema endócrino, responsável pela regular o equilíbrio do nosso organismo e faz através da produção de hormônio pelas glândulas endócrinas, que são as pituitárias e as tireoides. O sistema tem ligação com o sistema nervoso central, havendo a influência recíproca e vice-versa. Isso acontece quando há ligação do mecanismos endocrinológicos e as reações cerebrais. Então, as mudanças de hormônio também, ela também influencia. Muitas meninas, quando elas começam a entrar na adolescência, para elas entenderem que elas estão passando por uma fase, a gente também tem que cuidar dessas meninas.
onde eu peguei casos de menina que ela está com síndrome da mutilação. E ela me relatou que isso ela não faz porque ela pensa no pai, e pensa na mãe, e pensa nos irmãos. Mas ela disse, tantas vezes eu tentei me matar, penso em me matar, mas eu não vou fazer isso porque eu penso neles. O que eu vou causar para ele? Isso ela somatiza, né? E ela pensa os prejuízos que ela vai trazer nesse pai, nesta mãe, nessa família. Mas, quando ela fala de que ela começa a repensar toda essa história e dá umas taquicardias, né? Ela começa a pensar de outra forma. Então, quando ela foi para mim, para conversar, e eu comecei a trabalhar essa menina, mesmo eu como enfermeira, trabalhei essa menina, e eu comecei a entender o que leva a isto, né? Então, ela se preocupa muito com os colegas, se preocupa muito com os amiguinhos, mas ela não se lembra primeiro nela, ela lembra primeiro no outro. Então, quando isso acontece também, que vai acontecendo as mudanças hormonais, criança, adolescente e fase adulta. Então, isso tem uma influência, vai mudar o humor, vai deflagrar o sistema psicológico, né? E os períodos menstrual, que são as TPMs. E aqui são uma representação do nosso sistema neurológico e nosso sistema nervoso central. E nós vemos agora aqui, tem uma imagem, né, aqui que tem uma imagem do idoso, né, que são fatores ligados às doenças orgânicas. O que a gente vê muito são os idosos. Eu representei esse slide com esse idoso, porque quando as doenças orgânicas vêm, quando as doenças de base, que são as infecções, os traçamentos, as intoxicações, abuso de substâncias químicas nocivas, mas a gente esquece também do idoso. Muitos idosos eles sofrem por parte psicológica, as depressões, porque vêm outras doenças que agregam isso. E aqui são os fatores ambientais. O que é os fatores ambientais? O ambiente em que cada um vive, né? A família onde ele vive, o local onde ele vive, a sociedade onde ele frequenta, né? Então, o ambiente define tudo aquilo que está fora do indivíduo, a partir do momento que está fora de mim, que é inerente a ele, mas que a todo tempo se volta. Não há como estabelecer troca com o ambiente que vivemos. Estamos ao tempo todo interagindo com ele. Como você interage ao se adaptar no ambiente em que você mora? Quais são as influências que esse ambiente tem em você? O que você vai trazer para você? O que ele implica na sua parte psicológica? Então a gente vai fazer nossas escolhas diárias. O que é bom para mim? O que eu devo trazer para mim? O que eu devo fazer? Né? Então, e a gente vai buscar isso dentro de nós mesmos. Como é que a gente enxerga nós mesmos? Como é que eu me enxergo aqui neste ambiente? Está bom ou está ruim? E aqui o ambiente pode ser uma escolha, né, que pode levar também a atingir a parte psicológica, que é a parte do alcoolismo, né? Então, cada reação de estímulo, né, do ambiente, que darão de acordo com os estudos psicológicos de cada pessoa. Pessoas, elas começam a beber e elas começam a se transformar. E muitas pessoas dizem, né, que cada pessoa ela vai fazer o uso para ela ter coragem, né, de praticar o ato. Então, estão interminavelmente ligados às experiências de cada pessoa durante a vida. E sem pensar que essas experiências, quando a fase adulta, de todo o decorrer da vida, vem lá da parte da infância. Então, assim estabelece a relação circular em todos os fatores geradores de transtorno mental, que ocasiona no outro. E o fator social, né? O fator social, cultural e econômico. Né? A interação com o outro, né? As relações pessoais, profissional, a importância das pessoas significa na nossa infância. O que essa pessoa significa para mim desde a infância? Então, como eu profissional também trabalho com esta pessoa. Então, isso chama-se, quando você tem a empatia, quando nós recebemos uma pessoa que a gente sabe que ela é depressiva, a gente tem que ter uma forma direcionada e uma forma especial de tratar.
Por quê? Porque esta pessoa ela precisa de um olhar diferenciado. E quando se é criança, a gente tem que saber reforçar mais ainda como é que a gente vai trazer essa criança, né? Então, a gente tem que mostrar confiança para ela, você tem que sentar do lado, precisa sentar do lado dela, mostrar que você é amiga, porque se você mostrar o outro lado, vai ser muito difícil você resgatar esta pessoa, né? E aprendemos que existem pessoas que não são confiáveis e que devem estar atentos para sermos enganados. Possivelmente, teremos dificuldade em confiar em alguém em nossa vida. Quando a pessoa com transtorno mental diz eu não confio em você, ou então não gosto de você, então a melhor coisa é a gente não chegar muito próximo a ela, porque ela não é confiável também. Os fatores culturais. Podemos lembrar de todo o sistema das regras que estamos envolvidos. Esse sistema varia de país para país, de acordo com o estado e grupo para grupo. E o fator econômico, nesse tópico, nós podemos referir às nossas possibilidades de nossos bens. Então, muitas pessoas, eu conheço uma senhora que ela era psicologicamente bem, saúde, e ela começou a desenvolver a depressão. E hoje ela é uma paciente psiquiatra e ela faz acompanhamento com esquizofrenia. Ela tinha uma boa condição social, econômica, e ela foi perdendo. Dentro disso, no que ela perdeu, ela conseguiu desenvolver todas essas questões. Hoje ela é amparada e ela é cuidada por alguém, e justamente porque ela perdeu os bens dela. E quando vemos também, dentro da questão ambiental, social e econômica, que as pessoas se levam ao crime, né? A criminalidade aumenta e a atenção no nosso dia a dia também. O estresse, a violência, o medo de sair na rua. Como eu vou sair? Eu vou viver trancado. E os fatores emocionais e psicológicos, eu acabei de falar também, né? Nossas características são individuais, cada pessoa tem uma característica de individual. O que eu sinto, a outra pessoa não vai sentir, né? E é uma interação que vamos estabelecer no mundo a partir do nosso nascimento. Quando você nasce, você vai ter uma interação com esse novo mundo. Serão formadas de modo caracteristicamente de cada um de nós, mais ou menos assustado que nós temos a nossa personalidade. Nós vamos nascer e vamos construir a nossa personalidade. Repetir as tais constantes de exposição, de frustração por período mais prolongado, pode levar o indivíduo no futuro a desenvolver sérios transtornos mentais e com as raízes emocionais psicoses e a famosa síndrome do pânico, eu já falei, né? Então, à medida que isso vai se estabelecendo, as trocas positivas com as pessoas que cuidam do bebê, vai criando uma diferenciação, o elo de mãe e filho, né? E o restante do corpo vai adquirindo a certa tolerância à frustração, na maior capacidade de espera, pois já segue antecipar, fazendo um uso da memória, a satisfação das suas necessidades. Então, quando a criança chora, ela não está reconhecendo a pessoa que está chegando perto, ou ela estranhou, né? Tem a história do choro. Com a continuidade do seu crescimento e desenvolvimento, vamos adquirir noção de julgamento, o que é bom para mim, o que não é. Internalizar as regras de proibição do seu ambiente, passando a captar a impressão da própria provocada no ambiente. E aqui nós vamos ver o id, o ego e o superego. O que é cada um deles. O id é quando você nasce, vamos supor, a mãe tem o filho e nasce. Então, o id é aquela pessoa que ela é bem escandalosa, né? Quando ela nasce chamando a atenção. Ele é instintivo. Quando a criança chora, a criança ela está no id. Então, a mãe ela super protege e ela vai estar sempre ali para dar atenção ao filho. Muitas vezes a mãe sai do banheiro correndo para dar atenção ao filho porque o filho chorou. Então ela vai dar atenção e ela vai ali ao id para chamar a atenção. Ele faz inconsciente, mas ele é um princípio do prazer. O prazer da criança é a mãe estar perto. Então, de seguida, nós vamos começar a desenvolver o ego.
O ego é quando a mãe, um exemplo é quando a criança chama, que a mãe começa a mostrar para ele que ele tem que esperar. Meu filho, por favor. Então ela vai começar a amadurecer ele para ele atingir o ego. Né? Sobretudo é consciente e princípio da realidade. O que eu quero para mim, o que eu conquistei. E o superego é o herdeiro de complexo de Édipo, né? É sobretudo inconsciente e o princípio do dever cumprido. Né? Então nós temos aqui os tais id, o ego e o superego. Identificou que o Freud, né? Ele identificou que cada uma forma de funcionamento específico de cada nome é estranho de ter uma origem da língua alemã. O modo de funcionamento mais primitivo, aquele que o bebê, que eu acabei de dizer, onde predominam os impulsos e as sensações corporais e desorganizada. Então foi chamado de id. Eu acabei de dizer, quando a criança nasce, ela tem o id, né? Quando ela seria o ponto de partida do ser humano, o id, o ego e o superego. E a energia é organizada a partir do nosso contato com o ambiente. O aparecimento da consciência do outro é a capacidade de espera, mostra o surgimento do ego. Quando a mãe diz assim, meu filho, espera um pouco, já estou indo, ela está começando a trabalhar esta criança para ela começar a trabalhar o ego. Né? Aí aqui o ego é a parte de nós lida com a realidade e negocia a satisfação das necessidades geradas com o id. O que eu consegui, o que eu quero e o que eu vou ficar feliz. Né? Então sabemos que a satisfação está na necessidade de cada um. Né? Quando estamos buscando a realidade, aos meios adequados, a satisfação por necessidade. E aqui nós temos uma figura. Ser visto é do ego, ser feliz é da alma. O ego, ele está sempre na defensiva da relação, de qualquer tipo de enfraquecimento que se percebe. Ele está sempre buscando a satisfação, ele está sempre buscando o realizar e ele ser feliz. Né? E quando o indivíduo sofre os transtornos mentais, as funções adaptativas do ego geralmente são afetadas, especialmente nos transtornos psicóticos e que se caracterizam um vínculo precário na realidade externa. A capacidade de julgamento moral, noção do certo ou errado, que passamos a adquirir e a passar na infância. Então, nós chamamos agora de superego. Né? E esta seria a parte de nós que liga os nossos códigos morais, nossos ambientes e nossa espécie. Ter esta noção de certo é o errado, né, muitas vezes, né, e impedir a realização de determinadas ações, mas sinaliza o que fizemos algo inadequado. Então o id, ele pode ser comparado com o diabinho, né? Ele diz, eu vou chamar a atenção da minha mãe. Quando a criança chora, ela quer atenção, né? E nos leva a fazer muitas coisas erradas. Por isso, nem é bom e nem é ruim. Então os conflitos são exatamente desgastantes, ao ponto de vista emocional. Sempre em busca do equilíbrio, lançamos a mão da estratégia que tirem, pelo menos temporariamente, a situação. Essas respostas de proteção, que estão em geral inconsciente e automática, chamamos de mecanismo de defesa. Então a confusão mental, a perturbação que eles sentem, que eles dizem assim, minha cabeça está uma confusão, que eu não consigo me entender, eu não consigo encaixar essas ideias, não consigo saber para onde eu vou, nem o que eu quero, e a sensação de desastre mesmo. Né? Então, o mecanismo de defesa não são, por eles mesmos, patológicos nem saudáveis. É o uso de fazer deles o grau de rigidez, estabelecendo internamente para o seu uso que faz, que sejam mais ou menos favoráveis ao nosso ajustamento. Por exemplo, sair para caminhar pode ser uma excelente solução, estamos prestes a explodir. Como alguém em determinada situação
né, que acontece? Muitas vezes as pessoas elas estão descontroladas e a forma dela ir fazer uma caminhada e voltar, ela traz ela mais calma, mais centrada e desistir de algumas ideias, alguns conflitos. E também entender seus conflitos, né? E aqui a gente tem uma figura de uma pessoa que ela está preocupada, ela está pensando o que se pode fazer. Então, a forma dela sentar, dá para entender que ela está com algum problema psicológico. Certo?